E se a gente juntar todas as peças das quais eu falei pra vocês, a gente chega à conclusão de que foram eles que criaram a cidade ancestral. Recentemente estava consumindo bastante vídeo sobre teoria de Minecraft. E assim, cara, a gente sabe que esse jogo tem uma história. Ela não é contada de forma escancarada, vamos dizer assim, mas sim, ela tem uma história. E assim, se você quer nesse vídeo de paraquedas, eu peço para que você acompanhe e veja os vídeos sobre a possível história do Minecraft, a teoria sobre a história do Minecraft, porque senão esse vídeo não vai ter sentido nenhum pra você. No comentário fixado, ou então no link na descrição, vai estar o maior canal de teorias do Minecraft do Brasil. E eu só tô falando isso porque é bom que você veja o vídeo lá do canal dele pra esse vídeo aqui fazer sentido, porque eu vou partir de um ponto que ele fala lá no canal dele. Eu já quero começar esse vídeo dizendo que possivelmente foram os Pillagers que criaram a cidade ancestral junto com os seres humanos. E que foram eles que criaram o bioma da Deep Dark e também o bioma do Jardim Pálido. Tá, beleza, distante, mas baseado em que você pode afirmar isso? Baseado na composição de duas estruturas do jogo, na cidade ancestral e na mansão do boss. Uma outra estrutura que eu acabei esquecendo de falar, mas que também entra nisso aqui, é os postos Pillagers. A mansão do bosque, a cidade ancestral e os postos Pillagers têm total semelhança na composição. Eu me atrevo a dizer que essas três estruturas foram criadas pelos mesmos construtores. E nessa teoria que eu formulei, eu acredito que quando o Wither Boss acabou fugindo do Nether e vindo pro mundo normal, seres humanos e Pillagers passaram a trabalhar juntos. Porque o que aconteceu foi o seguinte, o Wither Boss veio pro mundo normal e acabou devastando tudo, acabou destruindo tudo, todas as construções, tudo que a humanidade do jogo já tinha construído. E só restou fugir dele. Porque naquela altura do campeonato, o Wither Boss era uma criatura quase que imparável, implacável e, como eu disse, só restavam fugir. Mas fugir pra onde? E é aqui que a teoria começa a criar forma. Porque eu acredito que quando os seres humanos, se os Pillagers ou qualquer criatura tava fugindo do Wither, eles fugiram pra onde? Para as montanhas. E você sabia que a cidade ancestral tem uma maior chance, ou quase sempre spawna debaixo de uma montanha? Seja ela uma montanha comum, ou então no bioma de mesa, ou então num bioma de pico congelado, ou então uma montanha com neve. Ela quase sempre vai spawnar abaixo de uma montanha. O que eu não acho que seja só uma coincidência, ou então seja só uma coisa por acaso. Eu acho que tem um propósito e é para fazer o sentido. Mas continuando, quando eles fugiram para essas montanhas, a melhor ideia a se fazer é criar uma base, criar um abrigo no subsolo delas. E quando eles foram explorar ou desbravar o subsolo, as cavernas dessas montanhas, eles acabaram se deparando com o bioma de cavernas verdejantes. O que era perfeito para eles, porque eles não poderiam criar base em cima de uma montanha, porque o espaço era pouco e também era muito inacessível, e também não poderia ser na base de uma montanha, porque o Wither poderia encontrar eles do mesmo jeito. Então o melhor jeito foi no subsolo das montanhas. E com a encontrada do bioma de caverna verdejante tornou tudo melhor, porque no bioma de caverna verdejante você tinha alimento, você tinha até uma forma de conseguir recurso, e também dentre todos os lugares o bioma de caverna verdejante dava para se criar alguma coisa. E além de tudo isso, e melhor que tudo isso, tinha os axolotes. E sim, eles têm uma relevância na minha teoria. Presta muita atenção nessa parte, não se esqueçam deles, porque eu ainda vou falar deles mais uma vez nesse vídeo. Mas continuando a minha teoria, acabou que os seres humanos e os Pillagers construíram a cidade, sem ser aquele bioma lá da Deep Dark, era só o bioma de caverna verdejante mesmo. E assim, eu tenho que até pedir desculpas pra vocês, porque eu não falei até agora, com 3 minutos de vídeo, que na época que isso se passou, os Pillagers não eram Pillagers, e sim Villagers. Os mesmos Villagers que a gente encontra no jogo mesmo, que a gente faz troca, que a gente faz farming, enfim, só que com uma diferença. A curiosidade. Uma vez que os Villagers passaram a conviver com seres humanos, eles passaram a ter curiosidade e interesse sobre o nosso conhecimento, sobre a magia do jogo, vamos dizer assim. E eu acredito que 2 aldeões deram início do que seria a maior catástrofe dessa minha teoria, que foram o clérigo e a bruxa, que trabalharam junto para criar o bioma de Deep Dark. Tá, mas como que eles dois criaram o bioma de Deep Dark? Eu vou chegar nessa parte agora. Essa possivelmente é a parte mais cruel da minha teoria, mas eu acredito que eles provavelmente conduziram experimentos com os axolotes e com os aleis. E essa não é nem a ponta do iceberg da crueldade desses 2 aldeões, porque mais que isso, eu acho que eles também fizeram experimentos com os próprios da sua espécie, ou seja, com os próprios aldeões. E o que reforça essa minha teoria é a composição, mais uma vez. A composição é a base de toda a minha teoria. Vocês já pararam para analisar que nos postos Pillagers a gente tem aleis presos no que seriam jaulas? E que nas cidades ancestrais a gente tem algumas estruturas bem peculiares, e também nos baús dela a gente encontra
cristais de ametistas que são responsáveis por reproduzir os aléis. Inclusive, se você não sabia que dava para reproduzir um alei, agora você sabe, é com cristal de ametista. E foi através desses experimentos com aléis, com ametistas, com os axolotes que nasceram os primeiros membros da família Pillages. O primeiro deles sendo o Devastador, que provavelmente é algum experimento mal sucedido entre um aldeão e uma vaca, ou então um aldeão e um sniff. E o outro era o Evocador, que transformou os aléis naqueles Vex e também passou a deixar de ser clérigo para ser um mago lá da família Pillages. Eu não sei muito bem o que o Evocador é. Enfim, fato é que entre um experimento ou outro, eles acabaram criando o bioma de Deep Dark, que foi o que eu já falei já. Enfim, eu vou chegar nessa parte agora. Como eu havia dito, entre um experimento ou outro, eles acabaram mudando até mesmo a vegetação de onde eles estavam. Porque se você já esqueceu, eu vou te relembrar que eles estavam nas cavernas verdejantes, fugiram do Iter. E como eles tinham poucas cobaias para os experimentos deles, eles acabaram produzindo os experimentos dele mesmo com as coisas que tinham lá nas cavernas verdejantes. É por isso que eles fizeram experimentos com os próprios aldeões e também com os axolotes. E mais que isso, com a vegetação. Provavelmente a vegetação foi o início de tudo. Vocês já pararam para analisar do quão estranho, do quão diferente é o bioma de Deep Dark? Os blocos que tem lá parecem carregar o mesmo aspecto, as mesmas texturas que tem no peito do Arden e também lembram um pouco bastante também os aléis. Sem contar a cidade ancestral, que abaixo daquilo que todo mundo acredita ser um portal, tem a areia das almas. E mais uma vez falando sobre a composição, é muito estranho a ideia de você matar algum mob e a experiência dele ser transformada naquele bloco. É como se aquele bloco, aquele musgo, ou sei lá, aquele fungo que tem lá na cidade ancestral fosse uma parte de várias almas que se perderam. Ou então é algo que consome as almas, que corrompe as almas. E onde eu quero chegar com isso? Eu acredito que alguns blocos que existiam nas cavernas verdejantes são o que hoje existe nos biomas de Deep Dark. A muda de azaleia se tornou o catalisador Skul. A flor de esporos se tornou o emissor Skul. As gramas se tornaram sensores Skulks. E por fim, o bloco de musgo se tornou o bloco Skulk. O que é curioso estar falando isso para vocês, porque alguns blocos das cavernas verdejantes parecem ter a mesma composição, parecem ter a mesma funcionalidade dos blocos da Deep Dark. Só para usar como exemplo, tanto o bloco de Skulk quanto o bloco de musgo parecem se alastrar, o que mostra que ambos parecem ter a mesma propriedade, com a única diferença de que um parece ser corrompido por almas ou sei lá. E o que sustenta toda essa minha ideia de que foram os Pillages que fizeram mutações nos blocos das cavernas verdejantes é uma coisa muito curiosa deles. Não, sério, para analisar, a base deles fica no meio de um bosque, no meio de uma selva cheia de árvores em volta. Ainda dentro da mansão do bosque você pode encontrar várias coisas vinculadas com botânica, como por exemplo mudas de árvore, lugares que tem plantações ou então árvores dentro da mansão. Isso fora as outras coisas que se eu for citar aqui vai levar muito tempo do vídeo, mas sim, tem muita coisa vinculada com botânica na mansão do bosque dos Pillages. O que reforça a minha teoria de que sim, eles têm um conhecimento e poderia ter feito sim modificado toda a vegetação de um lugar. Porque tudo isso que eu falei que tem lá na mansão do bosque é mais uma das coisas que eu não acho que é uma coisa por acaso, uma coisa ali só pra, sabe, de bonito, de enfeite, não. Eu acho que tem sim um propósito. Um outro ponto que reforça ainda mais essa minha teoria é o novo bioma que foi adicionado recentemente, que é o Jardim Pálido. E essa parte da minha teoria explicaria a coloração dos Pillages. Porque assim, eu não sei se você já se parou pra perguntar, mas por que os Pillages são pálidos daquele jeito? E na minha teoria, a explicação ainda tá lá quando os Pillages tentam fazer uma mutação com a vegetação das cavernas verdejantes. Porque uma coisa que eu ainda não falei, mas que faz muito sentido, é que primeiro, pros Pillages chegarem no resultado do bioma da Deep Dark, eles primeiro criaram o bioma de Jardim Pálido. Porque tanto no jogo, até mesmo na vida real, as coisas não acontecem da noite pro dia. É um progresso, é uma coisa progressiva. Porque o que aconteceu é que o bloco de musgo lá das cavernas verdejantes passou por várias mutações feitas pelos Pillages. Primeiro ele passou a ser aquele bloco lá do Jardim Pálido, para depois ser aquele bloco lá da Deep Dark. E não só o musgo sofreu mutações, a vegetação inteira das cavernas verdejantes sofreu mutações. E também um mob específico, que na minha teoria eu ainda não sei dizer se é um axolote ou algum outro mob que a Mojang ainda vai adicionar. Mas uma coisa que eu acho que é um pouco de loucura, mas que vale a pena ser observada, é que o Rangedor e o Arden tem alguma semelhança. E assim, eu tô a todo momento nesse vídeo falando que a base da minha teoria é a composição.
E mais uma vez, a composição onde esses mobs ficam e a composição deles são bem parecidas. O Arden, por exemplo, como todo mundo já sabe, não gosta de jeito nenhum de som. Já o Rangedor é diferente, ele gosta que você faça barulho para ele poder aparecer. O que ele não gosta mesmo é de ser visto. E agora um pouco de viagem, mas eu diria que eles têm até semelhança na aparência mesmo, na fisionomia. A única diferença é que o Arden é mais maior, é mais grandão, mas assim, eles, sei lá, mano, eles se parecem um pouco, principalmente na parte das orelhinhas ali. E também na velocidade, não subestime esses dois mobs, porque, cara, esses bichos aí são bem rápidos até. Tá, você falou, e aonde você quer chegar? Vamos lá. Eu acredito que, seja lá o que for o Arden, uma mutação de algum axolote, pra primeiro ele ser o Arden, ele primeiro foi um Rangedor. E sim, caso você não saiba, existe uma grande chance do Arden ser uma mutação de um axolote. Mas enfim, o ponto que eu quero chegar é que tudo isso aqui que eu falei explicaria a coloração dos Pillagers. Eles são pálidos daquele jeito, eles têm aquela coloração porque provavelmente no processo de criar o bioma da Deep Dark, eles primeiro acidentalmente criaram o bioma de Jardim Pálido, o que deu algum erro, deu alguma mutação que acabou interferindo até neles mesmo. Isso explicaria do porquê o Devastador e todos os membros da família Pillage tem essa coloração pálida. E a coisa acidental que eu falei que acabou acontecendo foi a criação do Rangedor. E agora a gente entra na parte de coisas que reforçam a teoria. Você sabia que os Pillages morrem de medo do Rangedor? Do porquê que isso acontece ninguém sabe explicar, mas é mais uma das séries de coisas que não tá ali por um acaso. Provavelmente tem algum propósito e quer contar alguma coisa. Pra mim faz muito sentido os Pillages ter medo do Rangedor, porque o que deu de errado é justamente a criação do Rangedor. Foi um acidente, não foi uma coisa proposital. O que eles queriam criar mesmo era o Arden, ou alguma outra criatura. Eu não vou me aprofundar nisso nesse vídeo, mas eu acredito que tanto o Rangedor quanto o Arden são falhas, são mutações das quais os Pillages não queriam ter feito. E eu não sei se é porque eu tô na empolgação de ter feito a teoria do mais absoluto zero, mas o que reforça mais uma vez ainda mais é que dentro do bioma de Jardim Pálido, uma névoa, ou seja lá o que for isso, paira sobre o bioma. E eu acho que em todo Minecraft é o único lugar que isso acontece. E essa névoa, vamos chamar assim, seria o que dá o pigmento, dá essa coloração pros Pillages. E falando ainda sobre a composição, tanto o bioma de Deep Dark quanto o bioma de Jardim Pálido tem muita semelhança. O bioma de Deep Dark não é uma coisa natural, ele é uma corrupção, ele é uma infecção, ele é alguma coisa que se alastra, é quase como um fungo, eu diria. O mesmo vale pro bioma de Jardim Pálido, ele é uma corrupção, ele não é uma coisa natural. Ele sempre vai estar próximo daquele bioma de Carvalho Escuro, que eu esqueci o nome dele agora, com a única diferença é que as árvores estão infestadas por um fungo. O fungo seria o Rangedor. E mais uma outra semelhança é que a ideia tanto do Arden nascer através de uma coisa que existe lá no bioma de Deep Dark, que é o emissor, e o Rangedor nascer através de um coração de alguma árvore corrompida lá no bioma de Jardim Pálido, são bem parecidas. Mostra que os dois só são gerados através de condição. Na Deep Dark, de você não ouvir o barulho, e no Jardim Pálido de você não ver o coração. E assim, cara, se você não acha que isso é uma semelhança, eu acho que eu tô maluco mesmo, eu só tô empolgado de fazer a teoria. Porque, mano, eu acho que isso aqui é muita coincidência. Uma outra semelhança que eu falei lá no início do vídeo, só que essa aqui eu já acho que é um pouco mais viajada, é a composição da estrutura. Parece que a cidade ancestral, a mansão do bosque e os postos Pillages foram criadas pelos mesmos construtores, como eu mesmo já havia dito. Todas elas parecem ter aquelas celas que são feitas para prender os aléis. As três estruturas são compostas do mesmo material, que é bloco de carvalho escuro, pedra e alguns outros blocos, mas a única diferença é que a cidade ancestral é feita com ardósia ao invés de pedra. Sem contar de uma coisa que pra mim é enigmática, que são as lãs. Os Pillages parecem ter uma fixação por lã, porque na mansão do bosque, se você for lá, vai ter muita coisa vinculada com plantação, botânica, como eu falei, mas também vai ter muita coisa de lã, igual na cidade ancestral. A cidade ancestral é composta por bloco de ardósia, carvalho escuro e algumas coisas feitas de lã. Isso porque eu nem falei os blocos de lã do mais absoluto nada em volta de uma fogueira e tipo... Cara, por que isso tá aqui? Sim, eu entendo que possa ser um jeito que a Mojang arrumou de você não fazer barulho lá na cidade ancestral, já que a lã abafa o som. Mas não deixe de ser curioso que ambas as estruturas têm uma certa fixação por lã, como eu disse. Mas bom, se tratando de teoria, não dá pra descartar nada, mas também não dá pra considerar nada. Mas enfim, essa minha teoria que eu formulei é um jeito de colocar uma peça no quebra-cabeça, onde diz que os seres humanos e os Pillages trabalharam junto em algum momento. E pode ser aqui, nessa parte, na cidade ancestral. Enfim, o jeito é esperar mais atualizações pra dar mais peças desse quebra-cabeça para ver se essa teoria se confirma ou se ela só é descartada. Porque foi como eu falei, não passe de teoria até então, não tem que ser levado tão a sério assim.
Se você viu esse vídeo até aqui, muitíssimo obrigado. Se você puder, você deixa o like, comenta aqui alguma teoria que você tem e se você acha que tudo isso é loucura. Enfim, esse foi o vídeo, valeu, falou e até a próxima.